Fala, astronautas, beleza? Hoje eu vim falar de uma polêmica, o que não é nem o foco do canal, mas como a treta envolve arte, né? E inteligência artificial e um debate que eu já tava querendo trazer aqui há um tempão, cá estamos. Inclusive, eu já tinha tentado escrever um roteiro sobre IA na arte, que não existe arte com IA, mas enfim. Porque a arte não é uma coisa de só fazer um desenho bonito. A arte é uma expressão, a arte é uma forma de, sei lá, descarregar energias e coisa e tal. Às vezes tu tá tendo um dia péssimo, mas fazer um desenho é uma coisa que alivia a alma. E existem várias formas de arte também, né? Não só desenho, mas enfim, hoje a gente tá falando de desenho. Eu tinha começado já a escrever o roteiro para um vídeo só sobre isso, só que não tava fluindo, não tinha muito conteúdo para agregar. Então eu pensei, eu vou pegar uma treta que tá, né, rendendo no momento e vou farmar um pouco de view e falar sobre o que eu queria falar, porque dá pra render um certo conteúdo aqui dessa treta. Então depois da vinheta a gente se fala. O pomo da discórdia disso tudo foi um projeto chamado Mail Club, que é um serviço de assinatura mensal em que os assinantes recebem em casa envelopes temáticos contendo itens surpresa de papelaria, artes e recortes criativos. Os assinantes basicamente pagam um valor mensal para receber correspondências físicas colecionáveis voltados para essa coisa de artística mesmo, de papelaria. Podem ser cartões postais, papéis decorados, adesivos, brindes, qualquer coisa que seja relacionado com essa área criativa. É um modelo que não foi inventado pela Karen Bacchini, mas sim foi muito adotado por artistas independentes para compartilhar trabalhos autorais com o público de forma mais impessoal. No caso da Karen Bacchini, a proposta era que os assinantes pagassem R$149 por mês para receber em casa um kit exclusivo com os itenzinhos de scrapbook, adesivos, papéis decorativos, brindes e ilustrações produzidas pela própria influenciadora, ou melhor, supostamente produzidos por ela, né? O projeto foi vendido como algo muito pessoal, quase um sonho realizado. A Karen contava que sempre gostou de desenhar, que desenhava desde criança e que aquele era um projeto feito com muito carinho. E guardem esse detalhe porque ele é importante. A divulgação reforçava bastante a ideia de autoria. A impressão passada era de que os assinantes estavam comprando um produto construído pela criatividade e pelo trabalho artístico da própria Karen. Só que o problema começou quando os primeiros kits chegaram aos assinantes e as pessoas começaram a mostrar as caixas nas redes sociais e tudo mais. Até aí tudo bem, né? Só que artistas digitais e ilustradores começaram a reparar em alguns detalhes nas ilustrações. Eles apontaram características que, na visão deles, lembravam imagens geradas por inteligência artificial. Tipo, diferenças de estilo entre uma arte e outra, texturas estranhas, alguns problemas de composição, um laço que ia se misturando com o cabelo, alguma coisa assim, e outros elementos que costumam aparecer em imagens que são feitas por IA. Em pouco tempo, a discussão saiu da bolha da papelaria e tomou conta das redes sociais, né? Porque é aquela coisa, né? O povo não perde uma oportunidade de macetar alguém na internet. E sinceramente, eu não achei que foi uma coisa tão grave assim pro tanto de repercussão que teve, né? Eu acho que tem gente fazendo coisa bem pior e talvez ao invés de dar repercussão pra ela, podiam apoiar artistas que não usam inteligência artificial. Tipo eu. Caralho, o maluco é brabo. Em pouco tempo, né, o rajadão, né, a Karen foi obrigada a se pronunciar e ela publicou vídeos mostrando parte do processo criativo e afirmou que as ilustrações eram feitas por ela. Também explicou que desenhava digitalmente e utilizava materiais como aquarela e giz durante a criação das artes. Só que mesmo assim muita gente continuou desconfiando, foram lá pressionando a Mona. Teve gente analisando pincelada por pincelada, vídeo comparando desenhos, teve artista fazendo análise quadro a quadro, teve até gente redesenhando que eu vi nos shorts do YouTube.
YouTube. Enfim, cada detalhe do BO Club virou, assim, um projeto de investigação, tá ligado? A repercussão foi tão grande que o nome da Karen ficou entre os trending topics nas redes sociais. Só que aí, depois de alguns dias de silêncio, veio a reviravolta. Reviravolta nada, né? A gente já sabia disso. Então, em um vídeo publicado nas redes sociais, a Karen admitiu que realmente utilizou a inteligência artificial para finalizar algumas das ilustrações vendidas no BO Club. E logo no começo dela, ela já chegou, né? Chegando, né? Fiz merda. Quando faço merda, assumo meus BO. Eu usei assim pra finalizar os meus desenhos. Só que assim, né, minha filha, tu não tava assumindo os BO no início, né? Tu insistiu até não poder mais, né? Então ela chegou lá, pediu desculpa pro público, reconheceu que errou e também pediu desculpas aos artistas que foram desrespeitados. Ela chegou a dizer mesmo umas palavras mais ou menos assim. E segundo ela, a inteligência artificial não foi usada para criar os desenhos do zero, mas para finalizar algumas ilustrações. Ela também comentou que tomou essa decisão por inseguranças relacionadas à própria arte. Mesmo assim, o rajadão continuou. Muita gente elogiou o fato dela assumir o erro. Muitas pessoas criticaram justamente o tempo que ela levou pra admitir isso, né? E o pessoal da internet não ficou só com raiva por causa da IA, mas sim por causa da falta de aviso. Ela vendeu um projeto supostamente autoral e na verdade não era tão autoral. Outro ponto bastante discutido foi o preço da assinatura, no caso R$ 149 por mês. Muitos dos clientes disseram que esperavam um trabalho totalmente artesanal ou no mínimo transparência sobre todas as etapas da produção. Essa história acabou levantando um debate bem maior do que só usa IA ou não, IA é arte ou não. Ponto virou até que ponto uma obra continua sendo autoral quando a IA entra no processo. Existe diferença entre usar IA para gerar uma imagem inteira e usar apenas para finalizar um desenho? Pessoalmente, eu acho que no momento em que tu tá vendendo uma coisa por um preço tão caro, tu tem que dar todas as satisfações pro cliente do que ele tá comprando. E outra coisa, eu tenho a impressão que ela é uma... Eu não sei se é impressão minha, né? Às vezes pode ser uma impressão minha e ela é uma baita de uma gênia. Mas eu tenho a impressão que ela é uma pessoa muito impulsiva, que ela quer fazer tudo pra ontem, fazer tudo render. E isso é ruim às vezes, porque se tu não pensa, né, no que tu vai fazer antes, né, não adianta só lucrar. Pra uma pessoa que nem a Karen, que é uma empresária, que é uma youtuber há tanto tempo, eu acho que isso foi muita desatenção até. Mas ela é amparada por um jurídico muito bom. E ninguém orientou ela a respeito de que poderia talvez dar um processo, alguma coisa de Procon, algum negócio assim. Às vezes, desenhar pode continuar sendo só um hobby e se tu ainda não te sente seguro ou confiante no próprio trabalho, talvez não seja a hora de lançar um produto, principalmente um produto premium. Esse desenho aqui que eu tô fazendo durante o vídeo não é nenhuma obra-prima. Se vocês olharem bem, as mãos, por exemplo, ficaram bem capengas e os bordadinhos, os babados ali ficaram bem estranhos, mas cada erro ali que tá aparecendo na tela fui eu que fiz. Não teve prompt, não teve IA terminando meu desenho. E sinceramente eu prefiro mostrar minhas limitações do que vender uma habilidade que eu não tenho. E se for o caso, depois eu redesenho, eu faço uma recriação, sei lá. Outra coisa que me incomodou foi uma resposta da Karen quando questionaram por que praticamente todas as personagens eram brancas. E ela respondeu que não sabia pintar a pele escura. E aqui vai uma opinião pessoal minha. Eu não acho que pintar a pele escura seja esse bicho de 7 cabeças todo. Exige estudo? Claro! Mas assim como pintar a pele clara exige estudo, tecido exige estudo, cabelo exige estudo, perspectiva ou qualquer outra parte do desenho. Por isso, enquanto eu tô fazendo esse desenho aqui, eu resolvi interpretar duas personagens, né? Que é uma versão negra da menina de verde e uma versão asiática da menina de preto. Não porque eu quisesse corrigir a arte dela, porque cada um com seus cada qual, né? Mas porque diversidade também faz parte da arte que eu gosto de produzir. E não tem nenhum mistério pra pintar a pele negra. É só estudar. É puro estudo. Não tem nada mais do que isso. É assim como estuda anatomia no desenho, sabe? E eu vou até colocar aqui algumas referências de como pintar a pele negra pra vocês verem que não é
esse moço todo misterioso que estão falando. A verdade é que eu não tô falando agora eu não tô falando da Karen Bakini em si, eu tô falando num âmbito mais geral. Tem muita gente, eu já vi em comentário de coisa de desenho, né, que não faz pele negra porque... não faz personagem com pele negra porque não combina com o conceito e porque não fica bonito, olha só. E eu acho isso muito feio, porque eu tenho personagens negras que são góticas, kawaii e tudo mais. Yearo. Pele negra combina com todos. E eu tô falando pele negra, mas eu também sei que rola muita discriminação com vários tipos de tons de pele. E eu até já fiz personagens indianas, romani, várias coisas. Eu sempre procuro me reinventar nos designs de personagem. Justamente porque outra coisa é que se tu pinta personagem só de um tipo, acaba correndo o risco de ficar com a mesma... tudo com a mesma cara. Por isso eu admiro artistas como a Tay Smith, do Instagram, que ela também faz vídeos pro TikTok, que ela faz personagens, só redesenha personagens clássicas em versão negra. Porque é tão legal o trabalho dela que tu vê mulheres negras usando várias paletas de cores, várias coisas diferentes. Infelizmente, a gente ainda tem muitas caixinhas, né, para personagens negras. Por exemplo, o personagem do Super Choque, ele é um herói. Eu gosto muito do Super Choque, ele é o herói e coisa e tal, mas também ele tem essa coisa de, ele vive num bairro de periferia e tem problemas urbanos comuns, ele não pode ser um personagem negro que vem de um planeta distante. E isso tem em Pantera Negra também, que eles vêm, tipo, de um planeta distante ou alguma coisa nesse sentido. E eu acho isso muito legal. Mas agora a gente desviou totalmente o tópico do vídeo. Mas só pra encerrar essa parte, pessoas negras combinam com tudo, tá? Elas podem ser kawaiis, elas podem viajar o espaço e coisa e tal. Então, saiam da caixinha de vocês, porque o mundo é muito, muito diverso. Mas é obrigado a desenhar negro. Obrigado não é, mas que é estranho a pessoa ignorar a maior parte da população brasileira, sendo uma pessoa brasileira. Uma coisa é tu só desenhar pessoas brancas quando tu mora, sei lá, na Alemanha ou na Suécia. Agora, tu morar no país com uma das maiores populações negras do planeta, se eu não me engano, é o país que mais tem pessoas negras fora da África. Então, é estranho. Na minha opinião, é estranho. Inclusive, ignorar a própria clientela, né? Porque eu duvido que não vai ter pelo menos uma pessoa negra que vai querer comprar. É uma decisão meio... Eu não quero acusar ela de nada, entendeu? Eu não sou ninguém pra acusar ninguém de nada. Mas que eu acho uma decisão artística muito limitada, na verdade. Eu não acho nem nada demais, assim. Eu acho que é uma coisa limitada e muito não criativa. Sobre os desenhos, eu quis dar um ar de subcultura pra elas. A Menina de Verde, eu fiz uma coisa meio Decora Kei. Eu diria que se eu fosse encaixar em alguma subcultura, seria um Decora Kei meio cottage, sei lá. Mas eu acho que cottage não é exatamente uma subcultura, enfim. E a Menina de Preto tá numa vibe meio gothic lolita. E eu usei essa referência que eu vou colocar aí na tela pra criar o desenho. Eu não quis fazer uma coisa totalmente nova, eu queria manter um pouco da vibe das personagens originais. Só que eu gostei muito dessa referência e ela tava ali, eu não ia ter outro contexto pra usar ela, então eu pensei, vou que vou. Porque eu achei uma pose muito bonitinha. E hoje é muito engraçadinha essa coisa dos morangos na cabeça. Então, foi um processo criativo de 5 segundos. Concluir o assunto, eu não acho que ela seja um monstro irredimível, muito pelo contrário, apesar da piadinha lá que eu tinha feito agora há pouco, que ela só sumiu por causa que deram um rajadão nela. Eu acho que ela genuinamente é uma pessoa que estava disposta a mudar e reconhecer erros. Não que ela... Não tô dizendo assim no sentido, nesse caso específico, porque não foi uma coisa
né? Não foi uma coisa tão profunda assim. Eu digo no sentido geral, de que eu acho que ela é uma pessoa humilde, sabe? Que em outras polêmicas que eu vi dela, ela geralmente estava disposta a reconhecer o que ela tinha feito de errado. Eu acho que só faltou um pouco mais de prudência e noção, porque é um dinheiro, principalmente no Brasil, não é brincadeira, então tu tem que saber o que tu tá vendendo antes de oferecer o teu produto. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O problema foi o uso da inteligência artificial ou foi a falta de transparência sobre o uso durante a venda do Mail Club? Porque eu fico pensando numa coisa, se ninguém tivesse percebido, será que ela teria se posicionado? Deixa a opinião aqui nos comentários. E se inscreve no canal para se tornar um astronauta, fazer parte deste grande universo. E isso aqui é um espaço livre pra gente papear, tá? Vamos fazer um debate saudável nos comentários, se vocês concordam ou discordam de mim. Isso, vamos manter o respeito, né? Vamos manter a civilidade, não quero ninguém se xingando Quer dizer, podem se xingar também, porque eu gosto de um bom barraco. A louca falando como se o canal não tivesse só 300 inscritos e alguém comentasse aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Eu já tinha terminado de editar o vídeo quando eu me lembrei desse fato, então considerem isso aqui uma cena pós-crédito. Outra problemática de usar IA para arte, entre muitas aspas, é que a IA, ela não desenha de verdade, né? Vocês já sabem. O algoritmo é treinado com desenhos de pessoas, desenhos reais de outras pessoas. Só que a questão é que muitas vezes não é consentido. Muitas vezes essas artes são roubadas. Aí tu me pergunta, como é que são roubadas? Por exemplo, tu posta a tua arte na tua rede social, só que tem uma cláusula na rede social, na Meta tem isso, no caso Meta, a empresa do Facebook, que para usar a rede social, tu tem que autorizar que a empresa use aquela tua arte para treinar uma IA. Chegar até desenvolver um filtro para IA não identificar aquela imagem, não roubar. Eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas é uma textura que tu coloca no desenho. E isso tem gerado bastante discussão, né? Reflitam sobre isso quando forem pensar em arte com IA, que não existe. Tu não é um artista porque tu sabe digitar um prompt, tu é um programador no máximo. Sem ofensa, ser programador é bem legal também. E um programador do mal, né? Porque ainda rouba a arte dos outros. Só trouxe esse finalzinho pro vídeo ficar mais completo mesmo. É isso aí. Tchau.